Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Eu sou evangélico e aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. E hoje eu quero falar justamente sobre religião. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva, mas religião não salva ninguém. Ok? Porque religião, repito novamente, é uma invenção humana, ou seja, é um meio pelo qual o homem criou regras e modelos para tentar se religar a Deus. Mas a salvação vem da parte de Deus e não da parte dos homens, vem da parte de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Agradeço a irmã Luciana do Espírito Santo que me mandou um vídeo. Tá? Eu sou da igreja, já tenho aqui esse testemunho, se você procurar, como meu testemunho de como me tornei membro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Fui batista por 17 anos, passei pela Assembleia de Deus, presbiteriano e metodista. Eu tenho quase 30 anos de evangélico. Essas mudanças também porque eu me mudei acho que é a sétima vez, acho que foi a sexta ou sétima vez que eu me mudei para cá, aí acabou. Aí eu parei aqui, estou cuidando da minha mãe e aqui eu estabilizei. E eu passei por muitas igrejas e tenho autoridade para falar alguma coisa, sobre essas denominações. Ok? Então o objetivo desse vídeo aqui é para você que é evangélico se alicerçar na palavra de Deus e não buscar o seu alicerce na sua denominação, porque denominação nenhuma denominação vai entrar no reino dos céus. Denominação, assim como a religião, é uma invenção dos homens que infelizmente separa os que creem em Cristo. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Batista, eu sou da Universal, eu sou da Mundial, eu sou da Igreja da Graça. Entende? Eu sou da Paz e Vida, eu sou da congregação cristã no Brasil. Denominações também, assim como a religião, é coisa dos homens. E nenhuma delas entrará no reino dos céus. Não há nenhum apoio bíblico para isso. Ok? Isso apenas, infelizmente, separa os irmãos. Pois bem, então a irmã Luciana me enviou um vídeo, que quando eu recebi, falando de uma postura do apóstolo Valdemiro Santiago, que realmente foi contraditória. Ele, há muito tempo atrás, deu um ensinamento para a igreja, no caso aí para a Igreja Mundial, em televisão, em rede nacional. E depois, quando aquilo que ele ensinou aconteceu com ele, ele se comportou completamente diferente do que ele ensinou. Bom, vou ler aqui uma passagem bíblica, e o importante você ler, seria você ler todo depois, tá? O texto de Mateus capítulo 23. Vou ler apenas aqui os 2 primeiros versículos. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, e disse-lhes: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, estão assentados como juiz, como julgando, porque o Moisés tinha esse papel. Inclusive o sogro de Moisés, foi dar uma orientação para ele, porque tinha muitos casos para ser julgados por Moisés. Então, note também que os escribas e fariseus se assentaram. Deus não lhes deu a autoridade para se sentar no trono de Moisés. Continuando, o versículo 3 diz: portanto, aqui é muito importante, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Em outras palavras, a palavra que explica isso são pessoas hipócritas. É muito importante separarmos aqui o hipócrita do mentiroso. O hipócrita prejudica a si mesmo, o mentiroso prejudica a si e aos que lhe ouvem. Então é muito importante. Jesus mesmo disse: façais tudo o que vos disserem. Só não façais como eles fazem. Por quê? Dizem e não fazem. É um hipócrita. Então vamos ver agora um vídeo, tá? E se você, como eu, é membro da Igreja Mundial do Poder de Deus, não se choque. Muito pelo contrário. Porque está escrito que essas coisas aconteceriam. Vamos orar pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Vamos orar por todo e qualquer líder evangélico que comete esse tipo de erro. Não é verdade? E não venhamos a nos comportar como juízes. Jesus é o juiz, e não venhamos a nos comportar como acusador, porque Satanás é o grande acusador por excelência. Vamos ao vídeo e eu volto depois comentando. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa.
Abençoa imediatamente e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Pastor Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é um falso profeta, um vagabundo, filho da puta, um pastor charlatão que só pega dinheiro de você. Ele é um mentiroso, chora falsamente. Quem acredita nesse merda? Sai de Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é tudo mentira, tudo falácia. Acorda, pô, abre a mente, pô. Pô, vocês perdem a vida seguindo idiotas, charlatãs, pô. Você é um verme endemoniado. Você é um endemoniado, seja quem for. Você pode ser policial, você pode ser o diabo que carregue. Bom, como vocês viram aí no vídeo, infelizmente, de fato, o apóstolo Valdomiro Santiago não agiu corretamente. Eu não estou aqui com a intenção de ser juiz, como eu já falei. Juiz é o Senhor Jesus, pelo menos ele virá como juiz. E também não estou aqui com a intenção de ser o acusador. O acusador por excelência é o diabo. Nós devemos evitar esses dois tipos de postura, ok? E eu quero ler aqui, o ideal é que você leia todo o capítulo 23 de Mateus. Eu vou ler aqui a partir do versículo 23, justamente a partir do versículo 23, tá? O capítulo é 23. Vou ler a partir do versículo 23 o que o Senhor Jesus Cristo disse aos escribas e fariseus. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Edificai os sepulcros dos profetas, e adornais os monumentos dos justos. E dizei: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar do sangue dos profetas. Assim, continua Jesus dizendo, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. De fato, há coisas que são forjadas, mas há coisas que não são. Como eu já disse, eu verifiquei esse vídeo. Infelizmente, o apóstolo Valdomiro Santiago foi, neste episódio, isoladamente, não estou eu aqui, como eu já disse, querendo julgá-lo ou julgar ninguém, agiu como um hipócrita, né? Ele ensinou o certo, mas fez o que era errado. Então é muito importante, gente, nós como evangélicos, nós somos membros, infelizmente essa questão de denominação vai existir, creio eu, vai continuar existindo até a volta de Cristo. Se você é membro da Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, da Igreja da Graça, presbiteriana, metodista ou wesleyana, seja qual for o rótulo, tá? Você se converteu ali dentro, isso aí é normal. Eu me converti e servi na Igreja Batista por 17 anos. Por 17 anos. Né? Mas eu digo uma coisa, uma experiência minha, alguns pastores das denominações, se me ouvissem agora, dizem, não façam isso não. Olha, você se converteu a Cristo, a ouvir a palavra de Deus. Continue servindo a Cristo e permitindo que a palavra de Deus entre em sua vida, te purifique e te santifique. Isso é um processo longo, esse é como uma hemodiálise que começa no momento em que você aceitou a Cristo e termina no momento em que você vai a Cristo ou que Ele venha nas nuvens do céu para arrebatar a sua igreja. É maravilhosa a palavra de Deus. Sirva a Cristo
Sirva a Deus através da sua palavra, permitindo que ela lhe purifique, ela lhe transforme. A liderança é importante. Já repeti várias vezes aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que Jesus estabeleceu vários ministérios dentro da igreja. Entre esses ministérios, o de ser pastor. O título que o apóstolo Aldemiro botou sobre esse apóstolo vem de outros, você já viu o testemunho dele já, vem de certas situações que ele acredita que é apóstolo. Isso é com ele, não tem nada a ver com isso. O importante, meus amados irmãos, é que nós não sejamos pedra de tropeço, que nós não venhamos a servir de trampolim para as maldades e para as malignidades, né, de Satanás e daqueles que infelizmente o servem, seja por ignorância ou seja porque tem isso em seus corações mesmo, né? Infelizmente nem todos crerão na palavra de Deus, nem todos darão ouvidos à palavra de Deus, né? A palavra é clara, né, que nos últimos dias o cristianismo, de modo geral, será perseguido, mas não precisa nem chegar aos últimos dias. O cristianismo já vem sendo perseguido desde o início, é perseguido hoje. Há países, né, que nós vemos aí que a perseguição chega ao ponto de decapitação, exatamente como está escrito em Apocalipse, e serão decapitados, né? Está escrito lá, né, morrerão como os outros morreram no passado. E há países em que a perseguição é apenas por palavras, e essa perseguição existe aqui também no Brasil, tá? Mas que não sejamos nós a tomarmos partes na perseguição contra a própria Igreja de Cristo, né? Tem pessoas, tem evangélicos, né, que entram aqui para não para somar, mas para não digo nem criticar, porque críticas são comentários mediante observação que visam a melhoria de alguma coisa. Você vê que as pessoas entram não é para criticar, entra para falar mal, para arrumar contenda, confusão. Tá? Vamos evitar esse tipo de comportamento que primeiramente só faz mal a nós mesmos, ok? A nós mesmos. Repito mais uma vez, com isso eu não estou aqui defendendo um erro. Foi um erro, o apóstolo Aldemiro Santiago cometeu um erro. Mas eu sirvo a Cristo e continuarei na Igreja Mundial. Não vou me escandalizar por causa disso, porque eu sei que foi Deus que me colocou lá. Deus me deu um belo puxão de orelha. Já contei parte desse testemunho, né, no meu vídeo, se você quiser saber como me tornei, acho que é como me tornei membro da Igreja Mundial. Então Deus me deu um puxão de orelha e eu aceitei, graças a Deus, né, aceitei o puxão de orelha de Deus e me pus no meu lugar. Tá? Eu não sou juiz, eu não sou acusador. O que eu quero ser, né, mediante, como já disse, a purificação da palavra de Deus, que é como se fosse uma hemodiálise, né, até que nós partamos daqui, né, quero permitir que Deus venha me transformar. Eu quero ser ferramenta de Deus para levar a preciosa palavra de Deus, a palavra que salva, transforma, a salvação de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira. Desculpa se eu falei aqui bastante, mas tenho muito mais para falar. 30 anos, né, de evangélico. Que você tenha uma semana abençoada, ok? E que você, principalmente você, tá? Que é membro de uma denominação e que tem se apegado muito a essa questão de denominação, não faça isso. Não faça isso. As denominações podem passar, as igrejas não. Tem como separar a denominação da igreja? Claro que tem. Claro que tem como separar a denominação da igreja. Porque não existe essa questão de denominação na Bíblia. Existe entre os homens, né, que se utilizam dessas rotulagens para olharem para os outros assim. Eu sou da denominação A, B ou C, portanto sou melhor do que a sua. Aí fica nessas acusações, ok? Obrigado pela sua atenção. Que o Senhor Deus de Israel, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, abençoe a você e a sua família. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.